uma fórmula mágica. Não é uma receita de bolo e não é a gente só brincar com o nosso paciente e passar o tempo. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a viver de neuropsicopedagogia, começando os seus atendimentos mesmo sem clientes, sem instrumentos e sem consultório. Recentemente, eu analisei um caso de uma neuropsicopedagoga que é autoridade, é uma aluna minha do método, e ela está desenvolvendo um processo de avaliação de uma criança de 3 anos com desconfiança no início, né, de TEA, de autismo, tá? Porque essa criança com 3 anos, ela tem uma dificuldade de fala muito grande, ela não fala, né? Até então ela não tinha apresentado nenhum motivo de fala e ela estava em acompanhamento com o neuropediatra que mandou para investigação para TEA. Essa criança foi acompanhada por 4 meses com uma psicóloga e com uma fonoaudióloga, tá? E em 4 meses essas profissionais não conseguiram aplicar nenhuma atividade, não conseguiram criar vínculo com essa paciente de 3 anos e, portanto, em 4 meses essa criança não tinha nada, não chegou nem a fazer intervenção, porque não tinha nem uma avaliação, não existia uma hipótese diagnóstica concreta, né, com dados ali que a gente pudesse analisar clinicamente e falar, não, marca com os critérios de TEA ou não marca com os critérios de TEA. E, enfim, essa criança passou 4 meses indo para o consultório toda semana, psicológico, fonoaudiólogo, e não criou vínculo, o profissional não criou vínculo com essa criança. E aí o que acontece? Quando a minha aluna, né, recebeu essa paciente para neuropsicopedagogia, porque aí a mãe via que ela perguntava e os profissionais que estavam atendendo a sua filha falavam, ainda não tem um diagnóstico, ainda não consegui isso. Ela veio para minha aluna. E a minha aluna, então, me procurou e a gente juntas montamos um planejamento, um plano de avaliação. Por quê? Porque se eu vim aqui falar de intervenção para você, eu tenho que te falar que o primeiro passo de uma intervenção, de um plano de intervenção perfeito, é um plano de avaliação perfeito. É uma avaliação neuropsicopedagógica bem feita. Então, essa minha aluna me procurou, a gente foi ver os marcos, né? Eu passei para ela os marcos do desenvolvimento daquela faixa etária. Nós pegamos instrumentos de avaliação adequados para aquela faixa etária, montamos uma bateria, um planejamento de avaliação. Sabe o que aconteceu? Na primeira sessão, essa menina falou palavras isoladas, mas ela falou, a gente já descobriu ali na primeira sessão, no primeiro atendimento com essa criança, que ela é apaixonada pela Pepa. Então, ela falava Pepa, não sei o que Pepa. Tinha um buraquinho assim na sala que ela estava atendendo, ela jogou a Pepa lá, ela Pepa, e apontava e falava que a Pepa estava escondida no buraquinho. Então, assim, primeiro atendimento, com planejamento, com intencionalidade, com estratégia. A criança de 3 anos falou, gente, eliminando total ali uma hipótese de que essa criança não falava, tá? Não falava. Opa, não fala. Vamos ver se encaixa nos critérios de TEA. Na primeira sessão, essa menina abraçou a profissional neuropsicopedagoga, brincou com a neuropsicopedagoga. A gente eu oriento no meu protocolo, né, da neuropsicopedagogia, no protocolo do método, que a primeira sessão seja aplicada a EOCA para essa criança, para qualquer idade. Por quê? Porque a EOCA é um instrumento lúdico, interativo, e que te ajuda a formar um vínculo entre paciente e profissional. E essa criança, ela explorou tudo dentro da EOCA, ela mexeu, ela brincou, ela explorou, ela perguntava, ela interagiu. E aí a gente já começou a descartar a hipótese de TEA, mas a gente continuou a investigação. Aí fizemos todas
todos os outros instrumentos de avaliação, avaliamos os marcos do desenvolvimento da idade dela, avaliamos consciência fonológica, avaliamos tudo que a gente podia, o desenvolvimento da linguagem. Como ela falava muito pouco em palavras isoladas, a gente fez uma avaliação a partir de imagem. Então, o teste de consciência fonológica por figuras, então a gente aplicou para essa criança. Mas por quê, pessoal? Porque nós usamos de intencionalidade, planejamento, intencionalidade e estratégia. Resumo da ópera, né? Em um mês de atendimento neuropsicopedagógico, essa criança começou a falar, né? Começou a emitir algumas palavras meio soltas, mas começou a ter essa comunicação. Nós conseguimos identificar que não há critérios de TEA, mas sim de um mutismo seletivo, uma indicação aí para uma averiguação de mutismo seletivo. E a nossa orientação e encaminhamento, sabe o que foi? Pai, mãe, procurem outros profissionais, porque esses não estão mudando a sua estratégia. Não é porque existe uma maneira de você atender, é o meu jeito, né? Eu, Karen, eu gosto de atender o meu paciente assim. Mas se o meu paciente não reage, não cria vínculo comigo e eu não estou disposta a rever o meu planejamento, rever a minha intencionalidade, rever a minha estratégia, eu preciso passar esse paciente para outra pessoa e não ficar 4 meses com esse paciente sem chegar a lugar nenhum. Resultado, né? A minha aluna terminou o laudo técnico, encaminhou para o neuropediatra vai fazer provavelmente os encaminhamentos e a família já está com uma nova equipe multidisciplinar. E olha que tristeza dizer isso, gente. A família teve que ir numa cidade vizinha para poder encontrar profissionais qualificados para o atendimento. Por quê? Porque a gente às vezes acha que sabe as coisas, acha que só levar um brinquedinho, acha que só passar um tempo, mas não, tem muitos profissionais que não têm respeito nem ética pela sua profissão. E para a gente ter respeito e ética pela nossa profissão, a gente precisa de planejamento, intencionalidade e estratégia.